Gente, boa noite. Boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez a oportunidade, a presença, né, dos que estão encarnados, desencarnados. Agradecer a Darlene pelo estudo inicial, né, do Evangelho. E pedindo a Jesus que continue nos assistindo para continuarmos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. A gente está na segunda parte do livro. Hoje a questão 122 está falando sobre a progressão dos espíritos. Progresso dos espíritos, né? E a pergunta, a gente acho que tentou um pouquinho nela da vez passada, mas ela é realmente interessante. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles, no princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para outro? Pergunta completa e complexa, né? E importante para a gente entender a ideia. A resposta é: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Então, dentro do processo do crescimento, do progresso, né, a gente vai renascendo para passar pelas condições que está preparado para passar. Então, dentro da pergunta que foi feita, né? E como é que pode isso? Como pode o espírito, em sua origem, quando ainda não tem consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Então, ele não tem consciência ampla, nenhum de nós tem ainda. Mas ele tem uma consciência relativa ao momento que ele está vivendo. É uma consciência da experiência, do ensinamento, do aprendizado que ele teve até aquela fase, até aquela idade. Na medida que ele vai aumentando a idade, ele vai saindo de criancinha para criança maior, depois adolescente, depois adulto, ele vai tendo fases diferenciadas. E em cada uma delas ele tem um nível de aprendizado de acordo com as condições dele. Assim é com a criança, assim é com o espírito. Então não há uma exigência que ele tenha, por exemplo, que ser perfeito quando está iniciando o seu progresso, que ele seja perfeito numa situação em que ele não aprendeu muita coisa ainda, que é o nosso caso, inclusive. Nós não temos que ser perfeito agora, porque nós estamos muito longe do que seria chamado de perfeito. A gente está num momento de aprendizado. Vamos errar muito e vamos acertar também. Tem que ir tentando fazer o equilíbrio entre uma coisa e outra. Tem que ir se perdoando, a Darlene acabou de falar em outras palavras, né? Tem que ir se perdoando, se dando a oportunidade de continuar. Caiu, levanta. Não é isso? Teve uma frase dessa, né? Caiu, levanta. Ah, mas não podia ter caído. Podia, tanto que caiu. Mas levanta e continua caminhando. Essa é a experiência que vai ter que viver. Por que caiu? Porque pode ter negligenciado alguma orientação. Passou batido, mas faz parte também. Passou batido uma orientação, por isso caiu. Mas levantou. Aí ele cita aqui, que eu achei bacana essa parte aqui, assim, a causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Então, nessa fase inicial, na fase inicial das nossas vidas, nós somos muito mais influenciáveis. E às vezes somos a vida toda, né?
A gente é influenciado por uma série de coisas. Porque às vezes não tem a experiência para pesquisar sobre a informação, sobre o convite, sobre a proposta. O que me foi proposto? Eu nem analiso. Às vezes tem uma proposta que vem de alguém que eu acho que é confiável e faço. E só depois de feito errado que você vai perceber que quebrou a cara. Certo? Aí ele chama atenção para essa questão aqui da queda do homem, né? Do pecado original. Então, hoje eu trouxe a Gênesis, não vou contar a história picada, não. Aqui a Gênesis, no versículo, capítulo 3 da Gênesis, do Moisés, o subtítulo que é a tentação de Eva e a queda do homem. Tentação de Eva que tentou o homem e aí o homem caiu, né? Mas pode falar, tentação da serpente que tentou a Eva, que tentou o homem e o coitado do homem caiu. Não é assim? Pois é. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Boa tentação, né? Bom argumento, né? A serpente era inteligente. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? A voz não era igual a minha, senão, né? Era a voz do Cid Moreira. Onde está? É mais ou menos assim, né? Não consigo imitar, não. Então, onde estás, né? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a culpa? A culpa de quem? Até hoje é assim, né? A culpa é do outro, é da outra, né? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Culpa da serpente. Pois é. Entenderam? Isso até hoje. Foi instituído nesse momento aqui a culpa. A culpa do outro, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás,
e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, tem condenação também, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou concepção, né? Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Até hoje também é assim, né? Não é mais não. Ela se responde rapidinho, você viu? É. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, enquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso que está no versículo 3, ou melhor, no capítulo 3, versículos de 1 até o capítulo todo, até o 24. Eu estou lendo tudo, que a gente fica falando, picado, né? Uma partinha, outra, e é claro que a gente acaba distorcendo, né? Não dá para lembrar tudo assim, né? Mas só para a gente lembrar o seguinte, o que eu quis chamar a atenção com essa lembrança aqui, é a questão da tentação. Então mostrou claro que como que vamos dizer assim, como que um ser vai influenciando sobre o outro. E como que há uma tendência a um pequeno argumento que tem uma relativa lógica para quem está ouvindo, cede imediatamente sem considerar os outros detalhes. E isso faz parte da nossa evolução, inclusive. Por quê? Esses argumentos são ensinamentos que nós vamos, às vezes, distorcê-los, vamos ceder diante deles, criar ou causar consequências desagradáveis, mas serão ensinamentos para o futuro. Porque se eu errei nesse aqui, a tendência é não errar nesse mais. Vou passar para outros ensinamentos, outras provas, até atingir o objetivo. Aqui, é claro, gente, tem muito simbolismo aqui. Quem ouve a leitura, sim, agora que a gente já está lendo e pensando mais a respeito de tudo, você vê que tem simbolismo aqui em tudo. Então, teria que pegar esse material aqui e ficar alguns dias estudando só esse capítulo. A Gênesis tem 50 capítulos. Se for pegar a Gênesis, só a Gênesis do Moisés para estudar, nós vamos levar, se for estudar mais profundamente mesmo. Tudo tem simbolismo. Adão e Eva representam a condição humana, está relacionado com o homem, humanidade. A serpente, ela simboliza a inteligência. Então, o papel que ela faz é o papel da inteligência ainda não moralizada. Né? Lembra lá naquele negócio da evolução do Evangelho? Ele fala assim, avançado e corrompido tem sensações.
Então, a inteligência avançada e corrompida, ela promove as sensações. Então, a pessoa que é inteligente, mas ainda não se moralizou, ela tem a sensação de que pode tudo. Ou transforma tudo que existe no mundo material para ela em motivo da própria conquista e passa a viver com a sensação de que ela pode tudo, porque tem uma inteligência que gerou alguns recursos materiais, alguma força, algum poder material, e esses recursos fazem com que a pessoa tenha a sensação de que pode tudo, até chegar naquele ponto em que ela vê que não está preparada para viver as situações e vê que não tem poder nenhum sobre algumas coisas simples da vida. Então, esse é um dos pontos que aí a gente tem que ir trabalhando. Eu imagino, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então, quando eu falo com ela assim, eu falo, eu imagino que isso aqui estava iniciando a fase de prova e expiação da Terra. Que foi quando o homem já entrou logo em seguida nessa proposta aqui da dor e do sofrimento para conseguir as coisas, para vencer as etapas. Mas, se houver uma outra interpretação também dizendo que isso aqui pode ter acontecido no mundo primitivo, a gente tem que avaliar, pegar mais material, mais recursos para ver qual que é. Certo? Mas o certo é que nós estamos no mundo de prova e expiação. Não lembramos mais de mundo primitivo. E muitas das informações aqui são lições boas para nós hoje. Então vamos aproveitar essa lição, essas lições, né? Em relação às tentações. Então nós tivemos a instrução. Deus chegou para eles e disse para eles o que eles podiam e o que eles não podiam. O que pode é o bem, o que não pode é o mal. Né? Se fizer o que pode, é o bem. Se fizer o que não pode, é o mal. Está explicado. Você pode isso, 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 isso. Ou seja, de todas as árvores que tem, de todo o material, de tudo que tem aqui em torno do jardim, você pode usar. Mas a que está no centro do jardim, você não pode. Porque isso aí vai te causar problema. Está explicado, não está? É assim que os espíritos recebemos as instruções no plano espiritual, como vão encarnar e reencarnar. A gente vem com as orientações na fase inicial, muito provavelmente com orientações desse tipo. Como foi que os 10 mandamentos, não isso, não aquilo outro. Orientações bem específicas. Isso pode, isso não pode. Isso deve, isso não deve. Isso é bem, isso é mal. Isso é certo e isso é errado. Quando é que nós teríamos condições de desenvolver mais? Quando o livre-arbítrio vai se desenvolvendo. Quando o conhecimento, a vivência, a experiência vão aumentando para que a gente tenha condições de utilizar bem o livre-arbítrio. Aí vai aumentando gradativamente. Tudo proporcional à nossa condição e tudo de acordo com a lei de Deus. Ok? Alguém quer falar? Não? Ninguém? Não tá. Vocês querem? Então, só o finalzinho da resposta aqui, ó. Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? Aí vem a resposta. Vou ler de novo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Lembra de uma coisa que eu sempre chamo a atenção? A questão da consciência e do conhecimento. Volta aqui na tentação aqui do Adão e da Eva. Eles tinham conhecimento do que deviam fazer, não é? Ah, por que eles erraram? Por que eles fizeram errado? Aparentemente, pelo menos. Por que eles fizeram errado? Eles tinham conhecimento, mas a consciência se desenvolve a partir da experiência, da vivência, da experimentação. Se não houve experimentação, você tem teoria.
Tá? A teoria precisa levar a alguma prática que vai consolidar o ensinamento e aí sim se desenvolve a consciência. É simples assim, né? Um dia desse alguém perguntou: por que no meio espírita as pessoas erram coisas, fazem coisas erradas tão básicas? Por quê? Tem conhecimento? Mas a pessoa tem conhecimento. Tem. Então, mas por que faz errado? Porque ainda não tem consciência. Fez errado? Ok. Experimentou. Viu que não deu legal. Se prestou atenção, entendeu que o caminho não é aquele. Então, começou a conscientização. Começou a interiorizar a experiência, o ensinamento, porque vivenciou. Sentiu a dor das consequências por ter dado errado. Simples assim, né? Por isso nós temos conhecimento, mas não aproveitamos o conhecimento na hora de racionalizar os acontecimentos. Então, a resignação, no caso, na hora da resignação, a gente consegue melhor se já tem um conhecimento mais amplo e já alguma consciência dentro daquela área que você precisa se sentir resignado. Caso contrário, vai sofrer horrores com a dor das consequências. Ok? Ninguém vai falar nada, não? Fala, ok, pelo menos. Fala, Ney. Então, a gente tem que aprender a discernir uma coisa e outra. Porque achar que está resignado ou acovardado, que a covardia está relacionada com medo também, né? Com medo, insegurança. A gente vai chamar isso de covardia, que é uma palavra até feinha. Mas pode acontecer. Está relacionado com fuga, principalmente fuga, talvez é que seja mais próximo, né? Porque tem uma situação, você precisa resolver, aí você foge, se acovarda. Né? Foge, e aí foge para o seu canto íntimo. Que canto íntimo é esse que a gente tem para fugir de determinadas situações? É o canto que a gente construiu, que vem de longe construído, está formado. A gente não mudou. Às vezes até já começou a ter uma noção de que não é a melhor coisa, mas é o que tem ainda. Mas de onde que eu tirei isso? Isso vem de gerações, da criação, por exemplo, do incentivo da criação, mas vem do passado. E aí, a sintonia com espíritos das mesmas condições vai manter aquele mesmo comportamento. Aí a pessoa se mantém com aquele comportamento, com aquela tendência, ao invés de resolver, fugir, ou esperar que alguém resolva. A proposta para nós hoje é de ação. Né? 642, não é isso? 642, né? Isso. 642. Como nós não vamos chegar lá mesmo, Adelante? Vamos adiantar de uma vez. Vai? Eu não sei não. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? É a pergunta 142, 642, tá? A resposta, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Aqui está traçada a nossa missão aqui. Está resumida aqui nessas poucas palavras. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Fazendo o bem. Eu tenho que fazer o bem.
Em que situação, em que circunstância? Todas. Todas as ações precisam ser direcionadas para o bem, meu e dos outros. Toda vez que surge alguma coisa, e ao invés de fazer algum bem em função daquilo, para resolver aquilo, e me acomodo ou fujo, eu estou fazendo um sentido contrário. Tá? Isso, isso, exato. Aí agora a gente está tentando, a gente está aprendendo a antecipar, né? A preparação agora é de antecipação, é preparação de conhecimento, de antecipar o conhecimento, ampliar o conhecimento, para quando chegar, você já sabe o que fazer. Antes, em momentos bem anteriores, a gente não tinha condição assim, de raciocínio, de interpretação para prevenir. Então as coisas aconteciam e a ação era mais instintiva. Agora nós já estamos aprendendo a usar a razão, né? A raciocinar, que começou desde quando entramos na condição humana. Mas isso é lento também. É essa condição, esse raciocínio, que vai ficando cada vez mais lógico, que vai nos ajudar na conscientização. E aí a gente vai passar a errar menos e acertar mais. Enquanto isso não acontecer, nós vamos errar mais e acertar menos, que é a característica dos imperfeitos da Terra. Da Terra não, da escala, né, da ordem, da primeira ordem. Tá? Tá, João? 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Então, Satanás é uma figura. Não existe o Satanás. Existem espíritos imperfeitos que estamos juntos em graus diferenciados dentro dos níveis do mundo que estamos aqui. Tem uma gradação. Do jeito que tem a gradação da escala dos mundos, do jeito que tem a escala espírita, tem as gradações dentro dos próprios mundos. Dentro dessa gradação, nós estamos todos juntos. Você sai daqui, pega Belo Horizonte, mapeia Belo Horizonte, vê as regiões de Belo Horizonte, o tipo de vida de cada uma dessas regiões de Belo Horizonte, e especialmente aqui na nossa cidade, é onde nós temos uma grande diversidade de pessoas de todos os tipos, de todas as culturas, de todas as formas, e nós estamos, de alguma forma, convivendo com elas. Quando entra na questão espiritual, vai acontecer do mesmo jeito. Em todas as classes, em todos os ambientes, tem pessoas mais ou menos elevadas espiritualmente. Não dá mais para a gente admitir que as pessoas fazem por fazer, por querer fazer. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Todos nós já fizemos alguma coisa que deu mal, não foi? Mas nós não fizemos com essa intenção. Foi? Às vezes, até naquele momento de raiva, aquela vingancinha, você tem aquela vontade de vingar de uma situação. Mas não é uma vontade propriamente de fazer mal para o outro. É a sua vontade de desabafar, de descarregar aquela ira que desenvolveu por causa do que o outro fez, que você achou que foi muito errado. Tá? Então a gente precisa começar a trabalhar isso para nós começarmos a nos entendermos melhor. Aprender a compreender os outros, especialmente esses que estão em posição espiritual abaixo da nossa. E qual que é a diferença disso? Não tem nada de orgulho aí, não. A diferença é,
Se estamos numa posição espiritualmente superior ao do outro, nós temos que demonstrar isso com a ação positiva, ação boa, de compreensão, principalmente. Então, se estou em posição espiritual melhor do que a de alguém que está me provocando, eu vou demonstrar isso naturalmente sendo paciente com essa pessoa ou com essa situação. Certo? Viu, então, as posições, a referência que nós temos é essa. Qual é a minha posição diante desse comportamento? Qual a minha visão disso? Em que isso me incomoda? Se a posição do outro, francamente errada, em relação aos conceitos nossos mesmo da Terra, mas eu vejo respeito à pessoa e aquilo não me incomoda, eu posso dizer para mim mesmo silenciosamente que eu já estou na posição melhor. Isso. Entendeu? Agora, você vê uma situação. Você vê lá na sua rua, lá no seu bairro, na sua região lá, né? Ou por aí, na televisão, em algum lugar, você vê situações, você entra em pânico. Ou então inicia o xingamento, o julgamento, né? Nem pensa. Já parte logo o julgamento, o xingamento que todo mundo está fazendo. É a influência que uns exercem sobre os outros inconscientemente e que a gente às vezes entra no rolo e dá um pouco, você está xingando também, está brigando, está condenando, está até matando, né? Decretando pena de morte. É um absurdo. Eu estava vendo hoje, houve um escândalo aí com esse jogador do Flamengo, aí, né? O Bruno Henrique, né? Ele é daqui do Bar Concórdia ali, né? E houve uma suspeita de uma participação dele em uma questão aí de jogo, né? Ele teve uma atitude lá em campo e que levantou uma suspeita de que ele poderia ter combinado com as pessoas e fez o que fez lá para que as pessoas ganhassem dinheiro no jogo. Certo? Aí eu vi algumas manchetes, duas que eu guardei mais ou menos. Uma é de um juiz. Então, o juiz entendeu que, com o salário que ele ganha, é impossível que ele tenha feito aquilo. Então, o juiz entendeu isso e parece que despachou assim. Tá? Um outro já determinou que ele será banido do futebol por causa disso. Só que a coisa não foi julgada, não foi investigada ainda. Eles iniciaram a investigação, mas já tem conclusões de muitas pessoas e muita gente já está sofrendo com isso. Entendeu? Quer dizer, antes de se permitir uma análise, o julgamento, eu considero o julgamento uma análise da situação. Porque a fase seguinte ao julgamento é a condenação. Só que a gente já condena antes de analisar os fatos, antes de parar e refletir um pouquinho, antes de recusar a hipótese. Mas mesmo ao aceitar a hipótese com evidências, com certezas, ainda assim tem uma pessoa envolvida naquilo ali. Tem uma família. Tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem vizinhos, tem parentes. Tem uma torcida inteira, especialmente no Brasil, que sofre horrores quando um líder desse aí cai numa situação dessa. Aí a gente precisa pensar em tudo isso para fazer uma avaliação, no mínimo, consciente. Sem condenação, que não somos nós que condenamos. A gente pode avaliar a situação para a gente se posicionar, principalmente para nós mesmos. Mas condenar, não. Avaliar o ser humano, que é falível, tudo bem. Mas o fato de sermos seres humanos falíveis ainda não justifica uma condenação precipitada. Porque tem os meios de avaliação de tudo, de julgamento, de pesquisas, de investigações mais profundas. Tem muito recurso hoje para provar as coisas, até chegar a uma conclusão.
né? Enquanto isso, se nós entramos numa situação dessa, a gente sofre junto por uma coisa que não tem nada a ver. Aí você começa, não, mas o cara, tem cara de bandido mesmo. Não, ele tem cara disso, cara dele. Não, tem não, gente. Tem cara de meninão lá que está ganhando muito dinheiro, porque talvez nem tenha noção do tanto de dinheiro que está ganhando. Parece que o saláriozinho dele é um saláriozinho, né? Mixaria, né? 1,5 milhão por mês, mais ou menos. Coisa pouca, né? Então eu estou aproveitando esse exemplo, porque tá, você falou, está quentinho, né? Mas quantos outros? Aí, vejam bem a questão da influência. Como que uma notícia dessa, quando tem alguém assim que é mais conhecido, como que a análise, a divulgação da notícia, a forma que ela é divulgada, como que vai influenciando as pessoas? Quem são aqueles que vão ser influenciados por isso? Aqueles que estão em menores condições de conhecimento, de entendimento das coisas, que vão ceder de acordo com a notícia que achou mais de acordo com a sua própria ideia. Eu falo, é isso mesmo. E aí pronto, já está condenado. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. Não condenar ninguém. Avaliar a situação, tudo bem, faz parte, para termos a nossa posição. Sempre considerar que na situação tem um irmão ou uma irmã nossa, que é filho de Deus também, que está no mesmo processo de aprendizado que nós, e que chegou a hora da sua experiência, que pode falhar ou não, como nós. Uma outra coisa que a gente precisa chamar a atenção, que é muito comum essa questão da condenação antecipada, né? Esses dias a gente estava vendo a questão do Judas. É o exemplo, né? O Judas foi condenado publicamente por uma coisa que nunca se parou para avaliar como foi realmente, qual a lógica da história do Judas. A verdade é essa. Não houve uma avaliação da lógica da história. Houve um aproveitamento de uma possível verdade que foi interpretada de acordo com interesses outros. Certo? E aí ele ficou sendo o traidor de Jesus. Né? Quando coloca uma pessoa centralizada como traidor, por exemplo, outras influências. Quanta gente foi influenciada por essa ideia? Ao longo dos tempos, tem 2.000 anos. Quanta gente foi influenciada por essa ideia? Aí já vai analisar, gente, mas espera aí, de onde tiraram essa certeza toda, essa condenação desse tempo todo? Pensando do ponto de vista terreno mesmo, do ponto de vista espiritual tem razão para tudo isso, né? Há entendimento para tudo isso. Mas aqui do nosso ponto de vista, do ponto de vista da nossa posição, nessa questão de culpar o outro, de achar o culpado para tudo, né? De culpar esse ou aquele, ou seja, eu estou sempre isento. Tem sempre um outro que é culpado, e esse outro que é culpado, ele passa a ser o meu influenciador num sentido contrário. Ele passa a ser o meu bode expiatório. Não tem um negócio de bode expiatório, né? Ele passa a ser. Porque eu me consolo porque tem alguém que é culpado de uma coisa que eu já fiz também, e que às vezes eu faço também. Mas tem um outro que é culpado, então eu acuso ele. E me isento, me calo, me escondo, fujo da minha realidade e passo a apontar o dedo para a realidade do outro. Nesse sentido, a gente precisa ver essa questão das influências. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Sobre o espírito ainda ignorante, ainda imperfeito. De todos os lugares. Porque esse espírito ainda ignorante está vivendo num mundo que ainda é ignorante.
Então, de todos os cantos do mundo, a gente vai achar exemplos desse tipo em todas as culturas. Inclusive no meio religioso, que seria o meio da compaixão, do perdão, do entendimento, né? Nós somos cristãos, né? Entendimento, compaixão, perdão, aceitação, acolhimento da pessoa que falhou. É assim que está sendo? A gente se envolve negativamente, tentado por interpretações duvidosas. Interpretações que levam a influenciações em massa, às vezes, e de uma certa forma domina as pessoas. É como se neutralizasse o raciocínio das pessoas, né? Porque tem alguém que pensa assim, você passa a pensar como esse alguém, sem analisar a situação que esse alguém apresenta e sem buscar outros recursos para comparar uma coisa com a outra, para ver qual que é que está mais de acordo com a realidade da nossa essência. Então, tudo isso precisa ser visto, pensado. Sim. Ah, sim. Isso é do meu tempo também, não. Não, não. É a vingança. Ah. Então, isso aí parece uma coisa mais normal. Isso era feito em nome da religião. Tá? Gente, ontem eu estava conversando com uma pessoa, o foguete é proibido, não tá? É proibido. Por causa dos animais, principalmente, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem sobre isso, esse negócio do foguete. Qual o sentido que tem soltar foguete? Você pensaram sobre isso? Teve que ter lei. Não, foguete, no dia de Nossa Senhora Aparecida, aquele foguetório, agora diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Mas olha só, para o santo, uma homenagem ao santo, um foguetório, não vai aí nenhuma crítica propriamente não, tá? É só uma questão para a gente pensar a respeito, para ver como que a gente acaba sendo influenciado por situações assim, que depois se você parar bem para pensar, você fala, gente, eu me lembro do seu Honório, não o Abreu. O seu Honório, ele era um dos participantes do Congado que eu participei aqui na Aparecida, na minha infância, na minha adolescência, né? Eu já dancei Congado. E eu era bom na caixa, né? Diga-se de passagem. Eu era bom na caixa lá. E tinha lá o seu Honório. O seu Honório não tinha praticamente, eu não sei quantos dedos ele não tinha na mão. Sabe por quê? Só tão foguetes. E tem vários casos assim. Aí você fala, mas as pessoas fazem ainda. E agora burlam a lei até para fazer isso. Isso é um tipo de influenciação, quer dizer, que recebe e que às vezes continua influenciando de uma forma que vai levar a outros prejuízos até. Então, tudo isso precisa ser trabalhado por cada um de nós como indivíduo, pensando, avaliando cada situação dessa e eliminando aquela que nós achamos que não são mais necessárias. Não tem nenhuma proibição, não tem nenhuma obrigação necessariamente. Tem um convite a uma reflexão sobre essas coisas. O que eu posso fazer que pode influenciar negativamente os outros? O que eu posso fazer que pode influenciar positivamente? Qual vai ser a minha escolha? E o que exatamente que eu vou fazer nesse sentido? O que eu posso colaborar para ajudar a mudar alguns comportamentos que são
influenciadores e são negativos, que levam as pessoas a perdas às vezes grandes. Então, dentro desse possível aí, cada um de nós pode fazer. Cada vez que a gente fizer alguma coisa no sentido de corrigir esses comportamentos, nós estaremos em ação no bem. E ainda que a gente erre tentando ajudar, e tentando acertar, e tentando fazer o bem, vai ter as atenuantes. A atenuante pela intenção. Então vale a pena a gente pensar em tudo isso e, dentro do possível, fazer. Tem a B ainda, mas já está 1 minuto. Vamos deixar a B para a semana que vem. Aí a gente continua aqui. A B. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Não, a vida toda. Não precisa nem perguntar. Mas semana que vem a gente volta nela. Vamos terminar, fazer o nosso agradecimento, né? Pedir a Jesus que nos ilumine, que ilumine a mente de todos nós, de todas as pessoas com quem nós citamos, né? Dessas situações muito mais amplas de influenciação, especialmente a negativa, a que leva as pessoas a achar o mesmo caminho com a prática de algum mal que traz dor e sofrimento, quando poderia encontrar esse mesmo caminho de uma forma diferente, né? Esse é o objetivo. Jesus amigo, nós agradecemos pelo momento que vivemos, pela oportunidade que nos dás de refletir, de estudar, de nos esclarecer cada vez mais, buscar o conhecimento da realidade das coisas e, a partir do conhecimento, desenvolver a consciência para que possamos nos adaptar, ainda que gradativamente, ao conhecimento recebido. Que nós possamos estender as nossas vibrações de paz, de entendimento, de misericórdia, de perdão aos nossos irmãos que ainda cometem os seus enganos na busca do aprendizado, do entendimento, a experiência da vida. Que possamos vibrar com eles com respeito, com o amor que tivermos, para que todos possamos atingir gradativamente o melhor que viemos buscar e fazer aqui na Terra. Agradecemos pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, agradecemos por esta casa, pelos seus trabalhadores, por todos aqueles que de alguma forma têm nos influenciado e nos direcionado positivamente para o bem maior. Que a tua paz nos envolva agora e sempre, e assim seja. Obrigado.